Bem-vindos, bem-vindos. Vamos para um papo cabeça, papo interessante. Alguns anos atrás, eu trabalhava com informática e atendia várias empresas aqui na região. Certa vez, eu cheguei na empresa de um amigo já, de algum tempo, e tinha uma funcionária nova que estava se ambientando, nos primeiros dias dela. E enquanto eu trabalhava nos computadores, na parte administrativa, na parte de produção, fazendo uma passagem pela empresa, dando uma verificada em tudo, eu observei que essa pessoa estava um pouco irritada, um pouco descontente também, e que estava questionando tudo. Observei algumas vezes o chefe dela mandar ela fazer uma determinada coisa, e antes de sair essa pessoa questionava por quê, e qual a razão, e tem que ser agora, e por que isso, e por que faz, e por que aquilo, e por que aquilo. Isso se repetiu várias vezes, Fiquei uns 2, 3 dias na empresa e observando. Como eu tinha uma certa abertura, uma proximidade com o dono da empresa, e me envolvia um pouco nos processos também, não só cuidava da informática, então tinha que adaptar alguma coisa de procedimento no computador, com a área operacional, a área administrativa. Cheguei para essa pessoa e disse para ela que era muito bom aquela atitude dela, de estar questionando as coisas, de estar perguntando o porquê das coisas. Porque muitas vezes a gente tem esse costume mesmo, A gente vai fazendo algumas coisas, executando algumas tarefas, repetindo algumas ações e não se lembra. Não temos o costume de perguntar, mas por que eu faço isso? Será que isso é importante? Será que isso é útil para alguma coisa? Então essa pessoa, conversando com ela, eu disse, olha, é muito bom essa tua atitude de questionadora, principalmente quando você está chegando, está conhecendo, é um momento que a gente realmente verifica algumas coisas e não entende como aquilo é feito ou por que aquilo é feito. Mas eu comentei com ela que apenas questionar não era suficiente. Que a atitude dela de questionar era ótima, mas questionar por questionar, que era o que ela estava fazendo, não tinha utilidade. Então ela teria que ponderar um pouco mais as questões que ela estava colocando, executar algumas coisas que estavam passando para ela, verificar, conhecer e depois questionar e propor uma solução. Sugerir uma mudança, uma melhoria. Eu observei nos outros dias que ela reduziu o ritmo dos questionamentos, mas depois demorei a voltar, acabei não me envolvendo mais, não sei se ela aproveitou a dica, o conselho, como é que ela se portou. Hoje em dia, a gente observa muito isso. A internet padece de um pequeno mal, o copiar e colar desenfreado. A pessoa vê uma coisa legal, uma página, copia e cola na outra. Nem pensa muito, nem observa muito, copia e cola. E aquela outra pessoa copia e cola, daqui a pouco aquilo é uma verdade, todo mundo acredita naquilo, mas ninguém sabe de onde saiu, ninguém sabe quem foi que falou aquilo, ninguém sabe se aquilo é realmente verdadeiro. A gente vai copiando e colando. Falta questionamento. Então tem as fake news, que estão em moda hoje em dia, Vão se espalhando aí que nem uma praga e ninguém sabe por quê, ou como, nada mais. Questionar é fundamental. Questionar é fundamental. Eu sou de uma geração que era difícil você questionar. Eu sou de uma geração, década de 60, 70, onde você obedecia. É porque faço porque eu estou mandando. E é assim. Foi uma época complicada. O pai e a mãe olhavam pra gente, a gente baixava a cabeça e pronto.
Um avô olhava mais sério, você baixava a cabeça, e era aquilo. Não importa se você tinha razão, não importa se você estava certo. Foi uma época. Com raras exceções, aqui e ali, com raras famílias aqui e ali, com certeza, né? Não é um padrão único para tudo. Mas, no Brasil, década de 60 e 70 foi complicado. E isso tolheu, né, esse ímpeto das pessoas de saber o porquê, de descobrir a razão. Muitas pessoas se revoltaram, buscaram outros caminhos, muitas pessoas entraram em crise, muitas pessoas se acomodaram, cada um seguia um padrão, né, uma maneira de ser. Hoje em dia, 2018, está muito fácil você questionar as coisas. Só que hoje a gente tem uma liberdade muito grande para isso e as pessoas questionam por questionar. É aquele exemplo daquela pessoa na empresa. Questiona por questionar. Não sabe por que está questionando, não tem muita base às vezes para questionar, ou tem uma base e não sabe questionar. Esquecem da educação e questionam tudo sem muita razão, sem muita utilidade, quase um prazer, uma tarefa que a gente faz, questionando em todo lugar que elas vão, né? Seja em rede social, seja em particular, de maneira privada, seja na família e assim por diante. Isso é muito natural, talvez até seja uma resposta a essa repressão que a gente passou atrás, né? Hoje, os filhos dos filhos têm essa liberdade, os pais são mais abertos, há mais comunicação, há mais informação, e isso leva a um maior questionamento. Questionar é importante. Eu penso que eu posso questionar qualquer pessoa, posso questionar qualquer mestre, qualquer guru, qualquer professor, qualquer doutor, qualquer pessoa. O Papa, o Rabino, o Pai de Santo, o mestre de Reiki, um aluno. Posso questionar qualquer pessoa, qualquer coisa que esteja escrita, falada, impressa, visualizada. Acho que é um direito meu, inalienável como ser humano. Talvez devesse estar até na Constituição de todos os países. Todos têm o direito de questionar. Isso vai ser demorado, né? Tem lugares aí que é complicado. Se você questionar, você morre. Simplesmente isso. Não é nem reprimido, você morre. Mas o planeta vai crescendo, o planeta vai se abrindo. Mas o questionar por questionar é complicado. Porque ele não leva você a lugar nenhum. Ele não contribui com muita coisa. Ele gera conflito, na maioria das vezes. Ele gera atrito. Ele desfaz amizades. Ele impede a troca de informação. Assim como eu disse em um outro vídeo sobre eleição, as pessoas têm que aprender a discutir política, a debater política. A gente tem que aprender a questionar. O principal ponto é a educação. Você tem que questionar de forma educada. E você também precisa questionar as coisas dentro de um certo âmbito, assim, dentro de um certo escopo. Por que você está questionando aquela pessoa? Aquele mestre, aquele orador, aquele guru, aquele professor, aquele político, aquele chefe de Estado, aquele pai de santo. Por quê? Você não entende o que ele fala? Você não concorda com ele? Você não gosta do que ele fala? Você não gosta dele? Nós temos três coisas, né? A pessoa que está questionando, a coisa que está sendo questionada e a pessoa que está proferindo aquela coisa que nós estamos questionando. A gente pode questionar a pessoa, considerar ela não qualificada, que ela não conhece, que ela não sabe nada, que ela está falando alguma coisa errada. Nós podemos questionar a pessoa pela maneira como ela está falando. Ela está sendo agressiva, ela está sendo branda, ela está sendo tímida.
Nós podemos questionar a pessoa pelo momento que ela está falando as coisas. Será que é o momento apropriado, correto? Não é? Mas nós podemos questionar a pessoa sem agredir a pessoa, que é muito importante. E a educação permite isso. A pessoa que está sendo questionada também precisa ter educação. E isso muitas vezes a gente não vê, porque a pessoa reage àquele comentário que foi mal educado, que foi conflituoso. Então eu penso que a pessoa que está sendo questionada precisa ter uma boa vontade, uma paciência muito grande para responder também com educação ao questionamento que ela está recebendo. Para impor limites, para definir. Importante isso. O erro não está só em quem questiona, mas está também na pessoa que está sendo questionada. Pessoas, né, precisam aprender a conversar melhor, trocar mais informação, principalmente com a educação. E a gente pode questionar também a coisa que está sendo falada, escrita, divulgada. E a gente pode questionar essa coisa que está sendo divulgada, falada, escrita, porque nós não entendemos ela. Ou porque nós estamos com uma determinada visão sobre ela e nós queremos ampliar essa visão. Nós podemos questionar também porque nós não gostamos daquela coisa. Já não é mais muito questionamento. Se eu não gosto daquela coisa e eu vou questionar, eu estou procurando conflito, eu estou procurando atrito, eu estou procurando problema. Mas ainda assim você pode questionar mesmo não gostando, mas você pode deixar claro, olha, eu não gosto disso, mas eu quero entender mais. Eu quero compreender melhor isso. Questionar implica que quem está questionando precisa abrir um pouco a sua mente para encarar outras realidades, outras perspectivas. Porque se a pessoa não tiver esse ímpeto interno de se abrir para esse novo que ela não entende, não gosta, não simpatiza, ou por aí vai, então não questiona. Fecha a página, fecha o vídeo, fecha a revista, fecha o livro. Pronto. Não questione por questionar, não questione para arranjar conflito, não questione para arranjar problema. Questionar é importante, questionar é fundamental. Mostra uma certa curiosidade, mostra um certo incômodo interno com aquela outra realidade que nós estamos vendo e que a gente não sabe dimensionar corretamente, que a gente não sabe. Né? Então a gente vai buscar informação. E aí é importante que quem proferiu aquela frase, aquela informação, tenha a paciência de ensinar. Ou tenha a delicadeza de indicar o caminho. Tenha a delicadeza e a educação de dizer, você não tem educação, você pode reformular a sua pergunta, você pode colocar essa informação, esse questionamento de uma outra forma que não me agrida, ou que não deprecie essa informação? Quem está divulgando a informação precisa ter essa postura de mostrar para o outro que o que ele está falando tem algum problema, que ele precisa trazer alguma coisa. Porque questionar por questionar não adianta. Questionar sem saber e já sair do questionamento e já embutir uma crítica à pessoa ou à coisa, é muito fácil. Mas também é muito fácil de ser desconsiderado. Às vezes as pessoas me questionam coisas sem o conhecimento da coisa. E às vezes as pessoas são agressivas. Às vezes eu estou com paciência para explicar. Às vezes eu não estou com muita paciência para explicar. Às vezes eu estou cansado de explicar. Mas eu procuro sempre usar a educação, buscar um equilíbrio e tentar. Né? Muitas pessoas que criticam, que questionam por questionar, questionam e vão embora, nunca mais aparecem. Tem utilidade. Se você questiona alguma coisa,
continue no debate, agradeça. Ou continue com a sua discordância e diga, tá bom, foi suficiente para mim, obrigado. Educação de novo. Então, esse questionamento que eu digo, eu repito, é fundamental, é importantíssimo, faz a gente buscar o novo, buscar conhecimento. Às vezes, para você fazer um bom questionamento, você vai ter que ler, pesquisar, e isso faz você sair, né, de um certo comodismo, de um certo lugar comum, e realmente verificar lá com uma determinada fonte, com um determinado autor, com uma determinada pessoa, aquela questão, e voltar para fazer um questionamento correto. Isso é importante, a gente cresce com isso. Se você vai questionar uma coisa que você não entende, expresse o seu não entendimento. Olha, eu não entendo isso. Explica melhor, explica por outro ângulo. Então, quem está questionando precisa se munir de uma boa vontade, de bastante educação, de um certo cuidado com o que escreve, com o que fala, para que ele possa realmente crescer, para que ele possa melhorar com aquele questionamento, para que o questionamento tenha uma utilidade. Quem está recebendo o questionamento precisa também, muitas vezes, ir buscar a informação correta, né? E buscar a informação certa, precisa para poder responder o questionamento. E quando a pessoa que foi questionada percebe que há um erro, que há uma coerência, que há um problema, a pessoa precisa corrigir aquilo. Ou, se aquilo que a pessoa está falando, escrevendo, postando, né, imprimindo, estiver errado, mas a pessoa quer persistir, é um direito também da pessoa persistir. É um direito. Está errado, mas eu acredito e penso assim e vou seguir assim. Ótimo, tranquilo. Quem está questionando vai perceber. Não tem debate, não tem questionamento com essa pessoa, não tem nada de útil com essa pessoa. Fecha o vídeo, fecha o blog, fecha o livro. Pronto, simples. Eu tive muitos professores assim. Eles estavam errados, mas eles não admitiam. Eu vi muitos colegas, alunos, entrando em conflito, criando confusão, arranjando inimizades. Eu já tinha uma postura mais adaptativa, até pela minha criação, como citei, né, antiga. Então, às vezes eu deixava. Pouco tempo depois a pessoa, o professor, o mestre, modificava a opinião dele, adaptava, se corrigia, tudo fluía. Às vezes um pequeno questionamento colocado corretamente promove essa alteração ou outra. Mas não precisa ser instantâneo. Cada um tem o seu tempo. Eu enfrento muitos questionamentos nos vídeos, nos posts do blog, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais como um todo, WhatsApp, né, e-mail. Tenho a sorte de ter raríssimos problemas. Eu penso que eu tenho sorte de ter raríssimos problemas. A maioria das pessoas que me inquirem alguma coisa, que me questionam alguma coisa, são educadas, são razoavelmente racionais, não levam para o lado emocional. Não entram em conflito. Mas ocasionalmente aparece um ou outro, aparece alguém com um pouco de falta de educação. Normal, aceitável, né? Então, questionar é importante, fundamental. Questionem. Questionem tudo. Questionem a vocês mesmos. Autoconhecimento é questionar a você mesmo. E aí você fala as coisas, você divulga as coisas e você questiona a você mesmo. Por que você está divulgando aquilo? Por que você está questionando aquilo? Por que você está falando aquilo? Por que você é daquele jeito? Importante. Comece questionando você mesmo. Por que você levanta em tal horário? Por que você dorme em tal horário? Por que você come tal coisa? Isso é nível 1 de Reiki.
Porque o autoconhecimento começa com o nível 1. Questione você. Seja rígido com você mesmo. Mas também acolha a você mesmo. Na hora que você perceber a sua incoerência, na hora que você perceber os seus erros, suas dificuldades, seu desconhecimento de algumas coisas, não brigue com você. Não fique se criticando, se condenando. Acolha você mesmo com as suas deficiências, com as suas dificuldades e questione-se: como é que eu consigo melhorar? Como é que eu consigo mudar? Como é que eu consigo crescer? O questionamento é importantíssimo. Gratidão.